Gente, a gente está aqui para discutir um tema super importante com vocês, matrizes energéticas. E mais uma conversa, um bate-papo, por que não chamar de um podcast, né? Naturalcast aqui, onde a gente vai trocar ideias importantíssimas sobre as matrizes energéticas, não é isso, Berna? Exatamente. Por que esse assunto que é tão importante? Eu costumo dizer que matriz energética não é só importante para o vestibular, é importante para a vida, para você ter conhecimento. Porque nós vivemos um momento muito difícil, alarmante, né? Alarmante, preocupante, a verdade é essa, né? Em relação às nossas matrizes energéticas. Então, nós pensamos nesse assunto relacionado às suas aplicações, os seus danos, os seus prejuízos, os seus benefícios, que nós podemos abordar em ciências da natureza. Engraçado que assim, as pessoas, mas por que só agora? Por que se preocuparam com isso só agora? Não é, né? Se a gente pegar, por exemplo, o meu xará lá, o João Gurgel, da Gurgel, né, Motors, ele já tinha pensado nisso na década de 70, o carro elétrico. Enquanto que hoje todo mundo está aí pagando pau com o Elon Musk, né? Esse assunto já estava em voga lá com o automóvel dele. E já metendo um pouco para a área da área de física, claro. Se a gente pegar, você mencionou o Elon Musk, né, que tem todo esse lance dos carros elétricos, carros não sei o quê, sim, realmente a gente tem um ganho muito satisfatório na questão dos combustíveis, certo? Até na questão da natureza, poluição, emissão dos gases do efeito estufa, mas aí vai a questão da autonomia desses veículos. Porque assim, a gente vai estar economizando, a gente vai estar ajudando o meio ambiente, mas a autonomia desses veículos é muito pequena. Então, por exemplo, se você pegar um carro elétrico que tem que ter toda uma carga ali elétrica, ele não consegue fazer uma viagem além ou de mais de 150 km, sem ter que parar para fazer uma recarga. A gente tem que mexer na estrutura geral também, né? Mas será que é mais ou menos tipo assim, quando começou o GNV, né? A gente ficava preocupado se ia poder viajar com gás natural. Sim. Eu acho que ainda não tem um investimento tão pesado, porque não existe o interesse. Porque você ainda tem uma matriz energética, que é o petróleo, em alta. Uhum. Porque nós ainda dependemos, quase que na totalidade, né? Lógico que não na totalidade, entenda o que eu estou dizendo. A nossa maior demanda ainda é derivada do petróleo. Ainda. E ainda existe um envolvimento econômico, financeiramente é grandioso, para que as pessoas, eu acho que isso é um dos impedimentos, talvez para um crescimento do carro elétrico, entendeu? Uma falta, você não acha que pode ser uma falta de interesse? Pode ser, eu acredito que as pessoas não queiram mexer na forma como elas estão ganhando dinheiro. Exato, é isso que eu penso. Porque assim, enquanto houver o que explorar, eles vão continuar explorando, porque já tem toda a maquinaria, todas as indústrias, os equipamentos, como eles falam, de extração de petróleo, de refino, a logística da distribuição. Então quer dizer que o cálculo grande aí, vou dar um exemplo bem simples aqui, fazendo um paralelo, uma comparação que eu acho que todo mundo vai entender. Nós vimos, né? Acho que nós três aqui, o Alan é o mais novinho do grupo, mas também deve ter alugado fita para assistir. Sim, certamente. Né? Alugar fita, cassete. Vocês aí eu acho que não sabem nem o que é isso, né? Tinha que ir na locadora. E tinha que devolver, rebobinar. Rebobinar, tinha que voltar a fita. Exato. Então imagine como é que foi a transformação. Por exemplo, a maior locadora famosa nos Estados Unidos era a Blockbuster, né? Alugava os filmes. Depois os DVDs, até aí mudar de filme para DVD, beleza. Mas quando passou a ser streaming, que hoje todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem o Netflix, ou o Disney Plus, ou o Star+, ou enfim, não quero fazer propaganda aqui. Mas aqueles que não sabem adaptar a sua maquinaria quebraram. E a Blockbuster foi junto, quebrou. Então, quem é que vai querer quebrar para salvar o meio ambiente? Então, esse lado. Lógico, e outra coisa. Vocês entendem que existe uma infraestrutura associada a uma condição política, né? Sim. Então, por que aqui o Brasil? O Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo bruto. Então, teoricamente, nós produzimos tudo que deveríamos consumir, só que, por falta de infraestrutura, nós não refinamos o nosso petróleo. Isso é muito importante que você tenha dito. Você falou assim, o petróleo é autossuficiente em produção do petróleo bruto.
Porque muita gente fica se perguntando, por que o Brasil não é mais barato? Infelizmente tem essa questão do refino que se faz fora. Exatamente. Né? Então, mas talvez tenha sido, como você está dizendo, talvez, não sei, certamente, eu acredito que foi certamente, falta de capacidade de investimento na própria indústria, né? Para beneficiar o povo brasileiro. Olha, o Brasil ele se destaca hoje em pré-sal. Porque a nossa tecnologia, de ponta, primeiro é nossa, a tecnologia de perfuração a 7.000 metros de profundidade é brasileira, certo? Mas olha um problema que nós estamos enfrentando. Quando você vai perfurar, nos alções anterior à bolsa de petróleo, à camada de petróleo, nós temos muito gás, certo? Que é o gás natural. Nós poderíamos canalizar esse gás, levar por navios, por tubulação, enfim, e usar esse gás. Que é uma matriz energética que pode ser usada numa termoelétrica, pode ser usada como combustível, mas nós não temos como transportar. Então nós injetamos novamente esse gás, porque ninguém pode liberar metano para a atmosfera, porque ele é extremamente desperdício, né? Então é inflamável também, né? É inflamável, mas em termos principalmente de impacto, porque eu poderia queimar, certo? Era um pensamento, mas aí eu estou indo contra os princípios ambientais de liberar um gás que aqui intensifica o efeito estufa. Mas olha que agressividade nós vemos em uma situação de deficiência energética, nós estamos desperdiçando energia, por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura. Um making off, né? Making off, negado, aqui ó, eu sou contra a regra, contratado por esses dois, viu? Vamos achando, eu sou dono de alguma coisa. Ele é o dono, gente, ele está enganando. Contra a regra. Enganando vocês. Bora. Então, um outro ponto interessante também para a gente aí é a questão da energia eólica, né, Wally? Sim, porque a energia eólica ela utiliza aquilo que nós temos aqui no nosso estado em abundância, né? Que são os ventos. Apesar da periodicidade dos ventos, a gente tem um litoral fantástico, com ventos abundantes, periódicos, em alguns momentos, algumas situações, algumas épocas do ano, mas que ainda assim contribuem muito e dão muita ênfase a essa nova matriz, nova entre aspas, né? Que é uma matriz que está cada vez mais em ascensão, crescente, principalmente porque, como a gente estava falando no bloco anterior, da demanda. Engraçado quando você fala assim, novas energias, aí eu voei aqui, o bom do podcast é que a gente pode viajar, se estiver errado eles corrigem, né, e tal. Mas tipo assim, ó, um navio, uma caravela, um anal, que sai de Portugal em direção ao Brasil, 1500. Já usava eólica. Ele já usava eólica, não tem combustível ali, né? Sim. E dava certo. E dava Será certo. que a pressa faz a gente consumir mais energia? Porque, veja bem, às vezes eu fico pensando, e aí você pode me responder como o cara da física aí, que hoje em dia as crianças, por exemplo, têm muito mais eletrônico. A gente tinha um minigame ali, um gamezinho, alguma coisa com 2 pilhas Rayovac ali, muito quando era uma pilha alcalina, né? Quando o pai estava rico, comprava uma alcalina. E 2 pilhas dava por mês. Hoje em dia, eles estão toda hora carregando o celular, carregando o tablet. Será que o nosso modo de viver está gastando mais também? João Paulo, com certeza, mas eu acredito que primeiro veio da questão da demanda. A questão econômica, do imediatismo. Do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Porque se a gente pegar, por exemplo, a queima certo, do combustível, dá um resultado mais imediato à demanda energética. Sim. E até os custos se tornam menos do que quando eu pego, por exemplo, para construir uma fazenda eólica. Porque eu vou ter uma mão de obra de fora, uma manutenção que não de fora. A manutenção é cara, né? A manutenção é cara, mas já foi mais, Berna. Hoje em dia, como você está começando a ter o advento de algumas indústrias brasileiras investindo nisso, você já tem um barato, já está uma coisa bem mais barata. Reduzindo o custo. Já está reduzindo Porque o custo. antes, né, eu estava lendo que antes toda aquela parte de hélice, tudo era de uma empresa da Índia, né? Tudo de fora. As empresas da Alemanha, elas tiveram um impacto dentro aqui do nosso estado muito grande no começo, porque tudo vinha
então isso tornava os custos mais elevados. E também qualquer coisa ficava muito ruim, porque quebrava, tinha Quebrava, né? tinha Agora que não, esperar. já tá. Imagina, né? Ter que fazer Tá mais eficiente reposição já, de né? peça vindo de navio da Índia. Está mais eficiente. Até muitos perguntam, às vezes, por que você tem esses aerogeradores com 3 pás, não 2, não 4. Porque os testes mostram que quando você coloca uma quantidade acima de 3, Sim. você aumenta a produção de energia, porém, certo? Esse aumento não é significativo comparado com as despesas que você vai ter. E uma X daquela a gente vê de longe não é tão grande, mas quando você vai ver sendo transportada num caminhão, né? É a hélice e a torre. Imagina um custo, né? Porque você tem um mapa de ventos aqui do nosso estado e esse mapa mostra que os ventos com maior velocidade, eles estão a elevadas altitudes. E o mais engraçado... então é por isso então, que é tem que ser regiões altas. Então é por isso que a torre por si só é alta e o tamanho da hélice também é um tamanho muito grande. Porque quando tu pega as E a três... instalação também, em lugares mais altos. Exato. Quando você pega as 3 hélices girando, ela forma uma área. E essa área é proporcional à energia produzida. Então, quanto maior a área por onde o vento está afunilando, maior é a produção de energia. Top demais, né? E engraçado também que a gente falou uma coisa. Eu vou começar aqui com um comentário que eu ouvi quando eu morava fora do Brasil, certo? E desse comentário a gente tem a ideia do pensamento das pessoas sobre o Brasil e do nosso pensamento sobre o nosso país também. Nós vivemos num país gigantesco. A gente escuta isso há muito tempo, tá no hino, gigante pela própria natureza e tal. Só que a gente não se dá conta disso, né? Aqui, quando você pega um avião e vai para o Rio de Janeiro, você passa 3 horas e meia dentro do avião. E uma vez eu conversando com outro brasileiro, um inglês lá em Londres, se meteu e disse assim: vocês moram perto? Eu falei: não, na cidade dele para mim são 3 horas e meia de viagem. Aí ele disse: de carro, né? Eu disse: não, de avião. Ele: como assim? E não sai do país? É interessante. Porque se você... Isso, João Paulo, é uma coisa que a gente tem que notar muito. Por quê? Porque quando se fala de energia nuclear, que o Brasil poderia já estar usando bem mais energia nuclear quando comparado à Europa. Mas é lógico que a Europa tem uma necessidade bem maior para os países europeus e a estrutura é uma coisa pequena. Tudo pequeno. Tudo pequeno, tudo é mais fácil. E quando a gente fala da questão do transporte, que acho que é fazendo aqui um link com o que o Alan falou, a gente fala assim: mas não temos suficiência para carro. Ok, mas poderíamos ter suficiência para ônibus, trens, tram, que é o VLT lá fora, chama tram. Então, só que nós não temos aquela preparação ainda para começar a pensar não somente do transporte individual, né? Então, o que acontece? Nós acabamos no Brasil gastando uma quantidade de combustível muito maior do que o normal, isso na minha visão, porque nós não temos uma qualidade ou uma boa distribuição ou até segurança mesmo para utilizar o transporte coletivo. Então, aí eu creio que está uma fuga de energia, porque você pega um carro, todo dia que eu vou trabalhar eu penso nisso. Eu estou aqui sozinho, dentro do meu carro, caberiam mais 4 pessoas, né? É que a cultura é uma coisa que pesa muito, né? Sim. Infelizmente a nossa cultura ela é individualista, ela não é coletiva. Exato. Então as pessoas elas não veem o bem do ambiente, ou elas querem resolver o problema. Sim. E isso vem de cima para baixo, vem da gestão já. Então, se você pega na questão de meio ambiente, linkando com energia, o nosso grande problema hoje está no lixo. E todo tipo de lixo produzido. Por quê? Por que nós não temos biodigestores em casa? Que fazem compostagem, como é muito comum em algumas regiões. Como você falou da questão do comportamento social, né? As pessoas já nem respeitam a coleta seletiva. Elas nem sabem, João Paulo. Nem sabem. Olha, a gente fez uma campanha uma vez, tá? Eu tinha uma consultoria há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e a gente fez uma consultoria ambiental num shopping, um grande shopping de Fortaleza, tá? Ali, você pode dizer nome, não, mas foi na Bezerra de Menezes. E foi fantástico o projeto deles para minimizar os impactos, sabiam que tinham causado impactos, como qualquer construção. Você construir uma casinha no Pantanal, lá do lado da Juma, você está impactando o meio ambiente.
Meu filho, você está gostando de Pantanal? Muito, bastante. É. E aí, o que acontece? Eles fizeram uma campanha dentro do shopping, né, mostrando a cor de cada lixeira, para o que era, mas nunca se encontrava o vidro no lugar do vidro, o papel no lugar do papel, quer dizer, as pessoas não tinham essa consciência. Já na Europa, a gente leva uma multa gravíssima se não fizer a coleta seletiva de maneira certa na sua casa. Aliás, e digo mais, se o seu lixo não estiver bem acondicionado e guardado da maneira certa, eles não levam. Isso aí você vai ter que se lascar. E aí, gente, é cultura. Você vai andando aqui no meio da rua, a pessoa jogando latinha, papel. Jogaram um coco, eu estava na estrada uma vez. Jogaram um coco, quase pega no meu carro. Mas aí, João Paulo, eu sempre digo, até em sala de aula, quem já teve essa aula comigo está vendo que é uma repetição. Como é que eu espero que uma criança, um adolescente, ele tenha uma consciência ambiental se ele não tem nem educação? Entendeu? Infelizmente, a matriz energética que impacta no meio ambiente de forma tão séria. Nós temos aí uma coisa muito pesada em termos de efeito estufa, você pode até falar, porque de agravamento de efeito estufa. A gente já está vivendo esse momento grave. Gravíssimo. Chuvas intensas e regulares. Exatamente. Chuvas intensas, aumento do nível dos oceanos. Outro dia saiu uma notícia, e eu confesso que eu nem li o artigo, eu li a notícia, mas não li o artigo. Porque, entenda, gente, às vezes você pega uma notícia que quem produziu ali foi um jornalista, nenhuma crítica, de maneira alguma, de forma nenhuma, mas ali o jornalista é formado naquilo e escreve o que ele viu, né, em algum site, às vezes americano, francês e tal, e por detrás daquilo tem um artigo mais aprofundado. Por isso que é interessante a gente ler a manchete, que é o que nos chama a atenção, e o artigo científico por trás. Então eu não li o artigo. Mas já falava de uma coisa que a gente espera. Geleiras estão derretendo em alguns pontos da Terra e novas espécies de bactérias estão sendo catalogadas. Só que aí, a probabilidade de uma bactéria ser nociva é muito maior do que ser uma bactéria boazinha, ou que a gente vai utilizar em algum momento. Né? Apesar de que isso dentro da ciência é uma questão muito relativa. Né? Você pega o veneno da cascavel, o veneno da jararaca, aliás, ela é remédio, né? Para muita gente, é o captopril. Então, e até já que a gente está falando agora dos efeitos nocivos e negativos das matrizes energéticas, se a gente pega, por exemplo, a Berna comentou sobre a usina nuclear no Brasil. Uma usina nuclear, para ela ser construída, o reator nuclear tem que passar por forte resfriamento. Sim, ou seja, por isso que no Japão as usinas nucleares elas são construídas o quê? Próximo a... Na verdade, toda usina ela tem que ser construída próxima ao mar, porque ela usa água para resfriar. Só que vocês têm que... Não é água normal. Não é água com isótopo de hidrogênio, com deutério, que a gente chama de água pesada, porque o ponto de ebulição é maior do que 100 graus. O problema é que eu tenho que descartar essa água no mar, entendeu? Aí essa água já afeta, certo? Que o equilíbrio naquele ambiente, naqueles peixes. Mas aí fica o questionamento para vocês também, quem sabe até se vir um tema de uma redação, saindo aqui da natureza. Será que nós temos maturidade ou um nível de fiscalização, de zelo pelo bem público no Brasil? Porque está aí essa marca, né? A indústria que não era energia nuclear, era algo muito mais simples, mas que o rompimento das barragens, simplesmente pela falta de manutenção e ao mesmo tempo a falta de cuidado, a falta de procedimentos, levou a tantos desastres no Brasil. Então, vamos pensar sobre isso, vamos pensar se a gente realmente tem essa condição e se não tem, por que não exigir? E outra coisa, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos separar o nosso lixo em casa, vamos produzir menos. Porque você reflete em alguém, a sua atitude reflete em alguém. Até o seu material de estudo que você produz, né? Vou imprimir tudo. Não imprime tudo, vê aquilo que realmente importa. Os hábitos estão mudando e tudo mais. A leitura em PDF, eu compartilhar livros, às vezes eu vejo irmãos que compram o mesmo livro. Cara, espera um terminar de ler, compra outro, faz uma troca depois, quer dizer, são pequenos gestos que inclusive, aí já é matéria para um outro podcast, mas que às vezes essa compra excessiva revela que a pessoa não está bem com ela, né? Esse consumismo exagerado que foi disseminado pelos americanos lá após a Segunda Guerra, né? João Paulo, e a gente absorveu aqui. Eu acho interessante, quando eu até converso com os meninos em sala, que se você começa a ter uma postura diferente na sua casa, você acha que não está impactando ninguém. Mas alguém começa a observar o que você faz.
E começa a perguntar o porquê, quer saber de onde, mesmo aquela pessoa que tenha menos cultura, que não tenha tido acesso à educação, se a sua funcionária, vamos dar um exemplo, é impactada, ela pode impactar o filho dela, que impacta o outro. Isso é chamado consciência ambiental, é consciência social. A gente nunca sabe, né, quem está nos usando como exemplo. Você pode até achar que você não é exemplo para nada, mas alguém acha. Né? Olha, aconteceu uma coisa comigo, isso acho que no ano 2000. Eu estava no Morro Branco e descartei um copo descartável no chão. E veio um senhor, gente, eu acho que eu precisava daquilo. Porque, eu não sei nem por que eu fiz isso, porque eu nunca sou de, mas no momento de distração, enfim. E o rapaz... Eu acho que ela tinha tomado uma cerveja. E nem lembrava. Não foi isso não. Não foi isso não. E aí o senhor veio, olha, não faça isso. E aquilo ali, lógico, eu já não tinha o costume. Mas aquilo ali causou um impacto. Por quê? Porque alguém usou do seu senso correto, seu senso ambiental, seu senso social, para alarmar, para alertar, na verdade, outra pessoa. É isso que a gente precisa fazer. Com certeza. Então vamos ter mais consciência. A gente vai deixar aqui embaixo, nesse vídeo, aqui no caso do YouTube, se você está vendo por outra plataforma, vai no YouTube e a gente vai deixar lá para vocês um resumo importante sobre essas questões ambientais que a gente falou aqui. Eu já tenho um resumo pronto de uma das minhas apostilas, eu vou disponibilizar aqui para eles e aí, caso vocês queiram acrescentar, fica à vontade. Um grande abraço aqui, um abraço biológico, um abraço físico, um abraço químico, saudades. E naturalmente, a gente se vê no próximo podcast. Até lá.